O Senhor me deu um tema que eu gostei muito, né? E depois eu vou contar como o Senhor me deu esse tema. Entre sussurros e silêncio. Amém? Sussurros e silêncio para mim, pelo menos, denota afastamento e segredo. Porque eu só cochicho no ouvido de quem eu quero contar um segredo. Então olha para o teu irmão e fala assim: o Senhor vai contar segredo no seu ouvido hoje, hein, Zé? Fala, se prepare em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor tem segredos para nós e nós vamos aprendê-los em nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra? 1 Samuel 3:8. Esse negócio está penso, viu, irmão? Se os irmãos pudessem, enquanto eu for orar, consertar aqui para mim, eu agradeço, tá? O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel. A terceira vez ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo... Ah, não, irmão, com voz de guerreiro, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença. Eu te peço, Senhor, envia o teu poder, a sua glória, fala conosco. Estamos dispostos a ouvir a tua voz e a atender o teu chamado. Que cada um aqui abra os seus ouvidos para ouvir a tua voz e te obedecer, em nome de Jesus, amém. Amém? Meu Deus, irmãos, eu sei que está frio, mas não é possível. A sua voz, o gato comeu, sua língua? O gato comeu? Irmãos, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glórias a Deus. Às vezes a gente lê as coisas e não entende. Então todas as vezes que você tiver para glorificar ao Senhor, isso vai te fortalecer. Então não perca uma oportunidade de dizer glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Sendo que eu estou agora santo, santo é o Senhor, poderoso. Então não perca a oportunidade de louvar. Eu não falo para você repetir porque eu quero que você participe, porque eu estou pregando. Eu falo para você repetir porque isso fortalece você. Então olha para o teu irmão e fala assim: em nome de Jesus. Acho que deu para entender. Então não perca oportunidades. Amém? Glória a Deus. É dona Diva. É dona Diva. Todo mundo tem uma diva. Nós temos a nossa dona Diva. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, Samuel foi o maior profeta de Israel. Fato. Ele foi escolhido para ungir o rei Davi. Davi, o rei segundo o coração de Deus. O exemplo de reinado, de governo. Né? Na criação dos filhos errou muito, né? Com Absalão, com Aminon, mas acertou em Salomão. Foi um homem de altos e baixos, um homem com muitos defeitos. Davi tinha muitos defeitos. Ele recenseava o povo sem Deus mandar. Ele cobiçou a mulher do próximo e a possuiu. Depois mandou matar o próximo. Não é isso? Então Davi tem várias coisas que poderiam tirar dele a possibilidade de ser um rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas olha para quem está do seu lado e fala assim: ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Fala, porque senão você estava frito, Zé. Amém? E aí, Samuel, quando era novinho, ele estava aprendendo o seu ministério profético. Diz a palavra que ele estava dormindo. E ele ouviu uma voz dizendo assim: Samuel, eu não sei se alto, eu não sei se baixo, mas a voz falava com ele. Samuel, Samuel. Ele levantou, foi até o quarto dele. Imagina você sendo Eli, você dormindo, sono pesado, profundo, o cara bate na sua porta. O que foi? O senhor está me chamando? Eu não, menino, volta a dormir. Oxi, de onde você tirou essa ideia? Aí vai lá, Samuel dorme. De novo, Samuel, Samuel, levanta. Pois não, senhor. Se eu sair daqui, Samuel, você vai ver. Ele estava dormindo. Volta para a cama e dorme. Samuel voltou. E na terceira vez, quando ele ouviu a voz, ele foi até Eli. Aí Eli entendeu: o Senhor está chamando Samuel. Então quando o Senhor te chamar, Samuel, você responde: eis-me aqui, Senhor. Pode falar que o teu servo está ouvindo. O maior desejo de Deus é que os nossos ouvidos estejam abertos para Ele. Você ouve muita coisa. Você ouve a televisão. Você ouve os seus amigos, entre aspas, amigos da onça, que podem te levar para o buraco. Você ouve críticas mais do que elogios. Você acredita menos em você do que a palavra de Deus diz. Sabe por que nós não entendemos? Porque não estamos prontos para ouvir o que Deus tem para falar. Você está pronto hoje? Amém. Amém. Porque quando Samuel voltou e a voz chamou de novo, ou então,
colocando aqui em miúdos, a voz chamou 4 vezes. Porque só na terceira que Samuel mandou ele deitar de novo e repetir. Fala que o seu servo ouve. Então, quando o Senhor chamou, ele levantou. E o Senhor deu a ele toda uma estratégia ministerial para o menino que estava aprendendo, que levou alguns anos para ele conquistar. Quero que você entenda uma coisa. Não é porque você ouviu uma palavra que você vai ser pastor, que é amanhã, tá? Amém? Olha lá as crianças, elas falam, tem, pai. Glória a Deus, pulmão forte dos nossos filhos. Irmão, às vezes a pessoa, ela ouve uma palavra, começou a tocar, já quer tocar, todos os cultos. Não é assim que funciona. Você precisa passar por um processo. O processo te melhora. O processo nunca vai fazer você retroceder. Ele vai fazer você avançar. Então você tem que se preparar para o que Deus tem. Olha para o teu irmão que você vai falar muito para ele não dormir no culto do bispo, que está quentinho aqui dentro, o irmão vai querer dormir. Fala para ele assim, você não pode pular os degraus. Ou como diz o pastor David, os degraus. Estou brincando, pastor. Amém? Você não pode pular um processo. O meu filho tem uma mania de correr na escada. E eu fico doido. Porque eu escuto, porque quando você está andando, você faz. Eu e a Bíblia somos 2 velhinhos, certo? Coroquinhas. Então a gente desce e ouve assim, ó. Você também, Bíblia, você desce de lado, na escada. E bate o pé. Assim, ó. Se é gêmeos, vai fazer assim, ó. O que eles estão fazendo? Sabe o que eles falam? Nós não estamos correndo. Irmãos, eu já vi pessoas caindo da escada e ter parado no hospital. Eu já tive que levar pessoas assim. Então eu sou prudente. Escada foi feito para você andar degrau por degrau. E a vida com Deus é assim também. Amém? E por que eu estou falando? Porque aqui Deus falou com uma voz que só Samuel escutou. Ele não falou tão alto porque ele não escutou. Correto? Mas olha o que diz o Salmo 29, do 3 em diante. Perdão. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é fraquinha. É poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Amém? O que é o cedro do Líbano? É uma árvore que até hoje é considerada hoje a terceira, com o tronco mais forte da terra. E diz que a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. Voz que troveja, voz que fala. Então Deus, ele pode falar mais baixo para só Samuel escutar. E ele pode falar alto para que a mais inteira escute. Deu para entender? Então Deus, ele pode falar com a gente de várias maneiras, de várias formas. Inclusive entre sussurros e silêncio. Porque nós só queremos ouvir a voz. Fala comigo, Senhor. Quantas vezes você já orou assim? Quem já orou assim? Sabe o que o Senhor fala? Eu estou falando toda hora, mas você não abre o ouvido. Olha para o seu irmão e fala assim, você tem 2 orelhas para escutar mais e falar menos. Fala aí. Amém, irmãos? Amém? E tem uns que é privilegiado, são privilegiados aí pelo tamanho da coisinha, né? Estamos acostumados a pedir para ouvir a voz de Deus, mas não estamos acostumados a parar. A nossa oração é sempre pedir e nunca escutar. Eu poderia colocar 1 milhão de exemplos aqui. Mas nós não estamos acostumados a ouvir. Você já conversou com uma pessoa que você está falando, ela já está pensando no que ela vai te responder? Quem já conversou? Mas eu tenho uma coisa para te falar. Você também já fez isso com alguém. Porque nós somos assim. Nós já estamos pensando, se fosse eu faria assim. Se fosse eu faria assim. Mas não é você. Então cuida da sua. Escute mais. Fale menos. Amém? Esse é um princípio espiritual. Quando nós estamos na casa do Senhor, o que a Bíblia diz em Eclesiastes? E seja pronto para ouvir o que Deus vai falar. Mas nós abrimos o culto, depois nós cantamos, e depois não satisfeito, conversamos na palavra. Fala a Deus, ninguém fala agora, né? Fala a Deus, agora ninguém fala. Irmãos, você pode conversar sobre a palavra, uma coisa ou outra, mas você não pode tirar a atenção da pessoa que está do seu lado, e nem a sua para as coisas que Deus está falando. Porque talvez, na hora que você está conversando, o Senhor tem a solução que você tanto procurava. Deu para entender? Então você precisa se abrir. Deus também está nos sussurros e no silêncio. E eu vou provar isso para você, que Deus pode falar assim, ó. Eu vou te dar um exemplo. Toda sexta-feira, até sexta-feira,
os que vão pregar, por exemplo, eu de terça, a bispa de quinta, às vezes nós domingo, ou um pastor de fora, como vai ser. Domingo é o pastor Ken, da Nigéria, hein, irmãos? Então não falte, hein? 2 nigerianos, até um que vai interpretar, né, David? Vai estar interpretando, vai ser uma bênção, meu Deus do céu. Aleluia. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Né? Irmãos, eu para inglês só o sangue do cordeiro. Não dá. Ainda mais da África é bem difícil, né, pastor? É muito difícil. Meu, às vezes ele quer falar comigo na sala lá, ele fica assim, ok, very good, rock and roll. Que não dá, irmão. Eu não entendo nada, mas minhas filhas entendem, graças a Deus por isso. Eu estava preparando, então quando nós vamos pregar, até sexta-feira você manda para o comunicando o tema da sua palavra. Viu, irmãos do louvor? São 48 horas antes a música. Não tem que ser avisado disso. É 48 horas antes, a música já tem que estar no grupo lá. É a mesma forma com a gente. Quando eu vou ministrar louvor, eu mando 1 semana, 2 semanas antes. Não é, David? Ué, o que Deus vai falar diferente comigo nesses dias? Que Ele não vai falar agora o que Ele quer que canta naquele dia? Ele é Deus. Ele sabe. Então nós temos que nos preparar melhor, tá? Mas eu estava indo para a minha prateleira de livros, e eu estava indo assim, aí tem que mandar para a Vitória o tema e tal. Aí quando eu fui, eu ouvi um negócio na minha ouvido assim, ó. Quem já assistiu Harry Potter? Você lembra daquele barulho, daquela cobra lá que faz... Oi? Você sabe, né? Aí fala, eu tomei um susto. Eu falei assim, nossa, Ana Paula, o que você falou? Né, amor? Ela falou assim, não falei nada. Eu falei, meu Deus do céu, bati na madeira, fiz sinal da... Não, tô brincando, né? Aí eu olhei, não tinha mais ninguém em casa, olhei no quintal, porque eu sempre olho os vizinhos daqui, para ver se está falando alguma coisa, não tinha ninguém. Na hora que eu voltei, eu já peguei o celular e Deus falou, você vai pregar sobre o meu sussurro e o meu silêncio. Deus falou dessa maneira. Então Deus fala de maneiras diferentes. Ele pode usar uma criança, você vai ver na palavra. Ele pode usar alguém que está saindo do bar para falar com você. Eu já falei para você, o meu encontro com Deus foi dentro de um bar. Ele é Deus. Existem impossíveis para Deus? Não. Então está na hora de nós abrirmos o nosso coração para Ele. Olha o que é sussurro. Murmúrio, cochicho, falar em voz baixa, para que poucos entendam. Falar em segredo. Silêncio. Abster-se de falar. Você pode, por conta, não vou falar. Hoje acabou o jejum, bispa? Hoje acabou o jejum. Quantos tem dias, bispa? 21 dias. A bispa leva a garrafa de coca, meu Deus, que saudade, né? Mas não dava. E acabou hoje. E você não tomou coca, você tomou suco hoje. Tá vendo, bispa? Anda comigo que você vai... Que comigo é suco, né, irmãos? Glória a Deus. Então você pode se abster de comer, de falar. Mas privação de falar ou não? O que é privação? Você não pode falar. Às vezes a pessoa tem que ficar em silêncio, obrigado, né? Não emitir som algum. Bispo, eu entendo tudo isso, mas será que a gente entende quando o Senhor sussurra e quando o Senhor faz silêncio? Fala em segredo com a gente? Será que nós entendemos? Por que será que o cristão tem tanta dúvida de quem ele é em Deus? Às vezes você pergunta, irmão, qual é o teu ministério? A pessoa não sabe. Ela fala assim, eu tenho desejo de cantar. Eu tenho vontade de um dia ensinar a criança. Irmão, aquilo que Deus colocou dentro de você, Ele vai usar no reino. E você precisa ter convicção de que você quer ser usado. Porque o potencial Ele já colocou dentro de você. Mas você precisa acreditar. Então olha para o teu irmão e fala assim, o seu problema é que você não acredita em você. Você não acredita no que Deus tem para você. Amém. Olha o que Deus diz em 1 Reis 19. Fala glória a Deus aí que eu vou tomar o glória a Deus. Esse aqui é qual? Uma pastora que fez isso aqui. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Elias falando. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-se nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor passava, você está vendo aí? E um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas, as rochas no meio, né? Diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. A gente acha que Ele sempre está aí, né? Depois do terremoto, um fogo, aleluia. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício.
um sussurro tranquilo e suave de vento. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias estava numa caverna buscando uma direção para a tua vida. E o Senhor falou: pode sair para fora que eu quero falar com você. Não estava na palavra, mas eu já vou dizer: sai dessa caverna que você se enfiou, que Deus quer falar com você. Para de se esconder. Irmãos, eu fui depressivo 2 vezes na minha vida. Dos 16 aos 18. E outra depressão minha, a maioria da igreja acompanhou. Eu já era bispo da igreja. Quem estava nessa época? E eu tive uma depressão quando um moço saiu da igreja, me enganando e abrindo uma outra igreja. Por quê? Porque eu confiava naquelas pessoas. Eu amava aquelas pessoas com a minha alma. Eu daria minha vida por aquelas pessoas. E aquilo me matou, e eu não conseguia reagir, e veio de todo lado. Ainda bem que eu tenho minha esposa e meus filhos do meu lado que me ajudaram muito. E vou falar o nome de 2 pessoas que foram imprescindíveis. Elas me enchem, mas nesse momento, Roseli e Roselene, que foram à minha casa com palavras de Deus e falaram comigo, as irmãs Galvão. Foram lá com uma palavra de Deus e me animaram. Graças a Deus que nessa última vez durou 1 mês. Mas foi 1 mês que parecia séculos. Então a depressão pode te pôr numa caverna? Pode. Mas tem hora que você tem que levantar e sair dela, porque Deus quer falar com você. Olha para o teu irmão e fala: que caverna que você está, Zé? Sai daí agora. Amém? Nós sempre queremos o vento forte, o terremoto e o fogo. Mas Deus também está nos sussurros e silêncio. Quando Elias, o Senhor passava, veio o vento que quebrava a rocha, depois veio o terremoto, tremeu tudo, depois veio o fogo. Toda vez a gente falasse: Senhor, que bênção, o vento do Espírito sopra, não é? Depois a gente fala assim: nossa, terremoto de Deus. Tem até uma música, terremoto, não sei o quê. E depois, se eu tiver uma fábrica de motos, eu vou colocar o nome de Terremotos. Essa foi boa? Não foi, eu não gostei. Amém? Você pede fogo de Deus todas as vezes. Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Aí Deus manda fogo. Nossa, está quente aqui, hein? Elias não saiu em nenhuma delas, porque ele entendia a voz de Deus. Quando veio o cício, aquele vento bem suave, ele se arrumou e saiu. E Deus falou: o que você está fazendo aí, Elias? Já cantou aquela música, No Silêncio Tu Estás? No silêncio, era na calmaria. Às vezes você quer agitação. O culto tem que ser cheio da glória, irmão. Todo culto é cheio da glória. A diferença é que tem dia que Deus quer que você seja cheio pelo Espírito, tenha manifestação do Espírito, e às vezes você vai sair caladinho, mas cheio da glória de Deus aqui dentro. Às vezes você olha: nossa, eu não falei em línguas, o Espírito não está em mim. Meu irmão, para com isso. Não é só no terremoto, não é só no fogo, não é só na ventania. No silêncio e no sussurro, Deus está também. E você precisa entender, porque Deus tem falado com você todos os dias. Amém? Elias entendeu onde Deus estava. Quando eu entendo onde Deus está, eu ouço os sussurros e compreendo os seus segredos. Porque eu vou ouvir. Irmãos, não é fácil você ouvir de Deus que você precisa começar uma obra, um ministério. Porque eu estava numa igreja que eu amava a igreja que eu estava. Nós amávamos, eu e a bispa amávamos estar lá. Nós já conhecemos lá, solteiros, namoramos 4 anos e meio, né? Eu descobri, domingo com o Rafael fez 4 anos e 7 meses. Ele já namorou mais do que eu namorei antes de casar. Ó, você viu, David? Começou cedo os trabalhos, o rapaz, né? E agora eu tenho 23 anos de casado, vou fazer agora em junho. Por favor, aceitamos presentes. Você pode trazer. É julho, né, bispa? Eu falei nhô, mas é julho, 17 de julho no cartório. E 24 de julho na igreja. Acertei, amor? Tá ligado, hein? Que lembra, hein? Aqui lembra. É? E para mim é muito gostoso. Não é fácil você saber que tem que casar. E o medo de casar com a pessoa errada? E o medo de você que é o cabeça da casa não ter dinheiro para sustentar a sua família? Vários medos passam pela cabeça. Mas se você abrir o seu ouvido, você vai ouvir o sussurro de Deus. Você vai ficar quietinho, em silêncio, e Deus vai conseguir falar o teu coração. Para ser pastor é muito mais difícil, porque você tem que sair de um lugar onde você gosta de estar, com pessoas que você gosta de estar.
Para começar um negócio do zero, que você não sabe se vai dar certo, que a gente não sabe de nada quando vai abrir. O pessoal fala assim, nossa, Deus tem um chamado na minha vida para começar o ministério. É mentira, ninguém sabe. Você só sabe na hora que Deus manda. Vai agora que eu vou te mostrar a terra. É difícil. Aí você começa do nada na sua casa. Uma casinha pequenininha com 2 pessoas sentadas para te ouvir. No primeiro culto tinham 5. Na semana estava frio, veio 2. E a gente continuando. E continuando. E depois de 6 meses a gente já estava num templo. Dia 19 de maio de 2005 foi o primeiro culto do Ministério Apostólico Incenso Suave numa igreja. E ali nós entendemos que Deus tinha algo para nós. Mas é num sussurro. É no silêncio. E às vezes Deus quer falar com você e você não para de fazer barulho. Com reclamações. Nada tá bom. Ah, esse casamento. Ah, esse trabalho. Irmãos, quem está trabalhando aqui? Levanta a mão. É isso aí, pastor. Como é que você falou? Glória. Fala glória a Deus. Amém? Tem pessoas que queriam ter o trabalho que você tem. Você entendeu? Às vezes nós reclamamos muito. Eu estava com a bispa hoje, nós passeamos, hoje ficamos o dia todo juntos. Graças, é tão gostoso ficar com a sua mulher sozinho, sem interrupção, sem barulho. Aí você ouve sussurros de amor. Porque com a família não dá para ouvir os sussurros de amor, não, viu? Amém? E nós passeamos. E em certo momento nós agradecemos a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. No casamento, na família, nas finanças, na vida profissional, no ministério. Porque quando nós escutamos a voz de Deus, a tendência é uma só: sucesso. Mas quando nós não escutamos, quando eu entendo os segredos. A conversa silenciosa da Dona Teresa. Posso contar para você? Sabe quem é essa Dona Teresa? Madre Teresa de Calcutá. Bicho, mas ela era católica. E daí que ela era católica? Ela fez o maior trabalho que a Índia entende de ação social. Em Calcutá, abaixo da miséria. Você pensa que você é pobre? Não, você não é pobre. Na Índia você seria classe média para rica. Em alguns lugares, principalmente em Calcutá até hoje. Era miséria, abaixo da linha da miséria. As pessoas comiam às vezes uma refeição por dia. E ela fez um trabalho brilhante lá, de ação social, de cuidar das pessoas. E ela tinha vários discípulos, e um dia um rapaz que acompanhava a vida dela, chamava ela de Dona Teresa, e por isso que eu coloquei isso, falou: Dona Teresa, a senhora tem uma comunhão muito linda com Deus. Quando a senhora vem falar com a gente sente a presença de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, quando a gente ora, o que a senhora fala para Deus? Ela falou: nada, eu só escuto Ele. Ele falou: ah, é? E o que ele fala para a senhora? Nada, Ele só me escuta. Você entendeu? É estar com Deus. Não é ficar falando. É contemplar. Quando eu vou para a praia, em algum momento do dia eu vou sozinho para a praia. E quando eu chego lá diante do mar, eu fico olhando até onde o mar vai. Quem já tentou ver? Meu, é difícil. Você não consegue entender. Ainda mais aqueles que emendam com o oceano. Você vai e fica: meu Deus, cadê? Não tem mar aqui. Não tem... E eu fico: como é que Deus colocou limite nesse negócio? Ele chega até ali, dali ele não passa. Só no tsunami quando Deus permite. Porque senão ele não passa, não é? E tem hora que eu fico cantando, tem hora que eu fico chorando, tem hora que eu faço silêncio. Mas quando eu paro de falar, toda vez que eu volto da praia, pode vir que eu venho com uma série de mensagens, com um monte de estratégia nova. Todas elas são recebidas em frente ao mar. Porque eu contemplo. E quando eu contemplo, o Senhor fala comigo. O Senhor me mostra onde eu estou errando, o que eu preciso consertar. Gente, deixa Deus falar com você. Deixa Deus te mostrar o que está errado na tua vida, no teu casamento. O teu casamento tem que ser bom. O teu casamento tem que ser maravilhoso. Inclusive, sábado nós temos o nosso culto de casais. Os irmãos que não vão vir, só vou dar um conselho. Quando você tiver problema, você conversa com o churrasqueiro, conversa com o dono da farmácia, conversa com o seu amigo. Por quê? Porque são raros os momentos que nós temos de nos reunirmos como casais e ouvir uma direção específica. Pode ver que todas as vezes que tem uma ministração de casal, o seu casamento melhora. Certo? Então, irmão, só quero te dar um toque. Pare de marcar coisas em dias de casais. Você está errado e depois não pode reclamar do seu casamento. É uma repreensão de alguém que ama você. Amém? Porque o encontro de casais é maravilhoso. Você entende um monte de coisa. Você percebe um monte de coisa que você não estava vendo. Você entende que o que você está falando está ferindo a pessoa que você diz amar. Você vai aprender. Então, eu quero deixar claro. A Bíblia falou: amor, vamos fazer uma rodinha, não vai ter muito casal. Pois eu profetizo, independente de que vai estar cheia a casa de casais aqui.
Vai estar lotado de casais que querem ouvir uma palavra. Irmãos, eu vou ensinar. Podem ficar chateados. Eu prefiro que você fique chateado comigo do que com Deus. Amém? Não pode faltar em ministrações de casais. Que isso? É uma palavra para a sua vida. Quando o seu filho tem para solteiro, você fala, vai lá, você precisa ouvir de palavra. Você não fala isso? Agora, quando é com você, você não precisa ouvir. É? Você já sabe de tudo? Olha para o teu irmão e fala, você não sabe de nada, é inocente. Para ouvir a voz forte ou sussurros de Deus, eu preciso ficar em silêncio. Porque senão eu não escuto. Você já viu criança quando vem falar e tem uma multidão, uma muvuca? Mãe, o que você falou, menino? Você não escutou. Porque está uma movimentação, está um barulho em volta. Precisamos fazer mais silêncio. E em 2 Reis, e daí em diante Deus vai mostrar outras formas que ele fala com os sussurros dele. Os sussurros podem ser pessoas que você não dá nada. O silêncio pode ser pessoas que você acha que não tem nada para falar para você. Ele vai usar essa pessoa para te abençoar. Antes de eu ler. Quando eu era do outro ministério da Renascer, eu cometi um erro lá. O único erro que eu cometi dentro de uma igreja foi lá. E eu fiquei 1 ano e pouco de banco. Não foi, Ana Paula? E eu ponho você 1 mês e você reclama quando você pisa na bola. Né? E eu fiquei lá de banco. E a ordem do pastor daquela igreja, errada, era ninguém conversa com ele até ele ficar curado. Eu era novo, tinha quantos anos? 23 anos, por aí. E eu cometi um erro. E não erro, eu não matei ninguém, eu não fui para a cama com a bispa, tá? É outro tipo de erro. Né? Só meu. E a ordem era ninguém conversa com ele. Era uma igreja para 1000 pessoas. Eu era um dos líderes lá dos departamentos. Agora imagina todas aquelas pessoas que você ministrava, que falava que você era uma bênção, que vinha pedir oração para você, nem olhando na tua cara. Como que você se sente? Hein? Quem falou? Obrigado. E eu sentava todo o culto lá para ouvir a palavra daquelas pessoas que não olhavam na minha cara. Tinham 2 mulheres que eu não gostava antes disso. Valmira e Eugênia. E a Valmira até congregou conosco, foi presbítera, está com o Senhor na glória. Quem lembra da Valmira? Tem alguém aqui? A Fernanda, a Vivian. O pastor Cláudio não lembra? Cadê o Cláudio? Ah, está lá em cima. O Cláudio já era da igreja, quando né, Fê? Quando a Valmira congregou conosco. E a Valmira, que eu não gostava, e a Eugênia, que eu achava ela chata que só. Todo culto acabava, elas vinham assim, ó. Vem cá. Te amo, dá um abraço em mim, na frente de todo mundo. E aquilo foi me mudando. Quando você acha que uma pessoa não gosta de você, presta atenção nos sussurros de Deus. Quando você acha que uma pessoa gosta de você, também preste atenção nos sussurros de Deus. Às vezes você está confundindo alhos com bugalhos, dizia já o poeta de Itaquera. Você está confundindo. Não é porque uma pessoa está junto com você que ela gosta de você. Quando você faz churrasco, todo mundo quer estar na sua casa? Carne, preço que está de graça, filho. Só se for agora, né, Kátia? Fala aí. Quando você fala o que a pessoa quer ouvir, mas vai você dar uma bronca numa pessoa para você ver. Quando eu vou ungir as pessoas, líderes ou pastores, eu falo assim, está preparado para perder amigos? Porque você tem que estar preparado, que você vai perder amigos. Porque você vai ter que falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Coisas que as pessoas não querem que você fale, porque afinal de contas você é tão legal. O pastor David era a pessoa mais amável do mundo. Foi o pastor David virar presbítero. Nossa, o David é chato. Aí o David já não era a pessoa mais amável do mundo. Por quê? Porque você precisa ter atitudes que você não tem normalmente. Quem ouve os sussurros de Deus, fala coisas que as pessoas não querem, mas precisam ouvir. Você entendeu? Tem coisas que nós precisamos ouvir. Irmão, desculpa, esse papo seu que você não volta a estudar porque você trabalha e cuida da casa, é mentira sua. Eu trabalhava, estudava e fazia curso, fiz as provas todas num dia só, não foi, bispa, para me formar? Não tem conversa, eu ficava até de madrugada lendo. E eu saí de casa 4h30 para trabalhar, ia a pé para trabalhar, para economizar o dinheiro da condução. Entendeu? Eu não sou o herói, não, é obrigação de quem quer alcançar. Faça a tua parte, que Deus faz a dele. Amém? Eu tenho que correr aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, você é um herói, mas porém, você é o herói do seu filho.
Calma que eu vou ler o resto. Você é heroína. Todo menino... Irmãos, o Rafael, ele se espelha tanto no exemplo de mulher, que é a mãe dele, que é um exemplo de mulher mesmo. Porque mulher só gosta de encher a paciência de alguém. O seu marido. Só aí, ó. Isso aí, quem aqui concorda, marido? Quem concorda comigo? A sua mulher é legal com todo mundo. Mas com você, é isso aí. Beleza? É verdade essa aí. E a recíproca é verdadeira. Os maridos também gostam de azucrinar, aporrentar a ideia da mulher. Sim ou não, mulheres? Beleza, então, estamos combinados? Fechamos aqui? Então vamos lá. E eu estava onde mesmo? O Rafael gosta tanto da bispa, do exemplo dela, que ele arrumou uma menina que todo mundo olha a foto e fala assim, nossa, bispa, eu não sabia que o senhor tinha outra filha. Igual a bispa, a cara dela. Óculos, tudo jeitinho de fazer com a foto. A Beatriz parece. Você pode não achar. Nós que somos a família achamos. É muito igual. O jeito de falar, o jeito de fazer é louca igual nós. É psicóloga, irmão. É louca. Né? Por quê? Porque tem um espelho. Eu tenho... Tomara que as minhas filhas achem um cara mais bonito que eu. Porque, embora que eu tenha uma tese que pessoas bonitas com uma feia vai dar filho bonito. Olha os filhos dos artistas, tudo bonitão. Tem que adotar para ser bonito, porque fica feio. 2 bonitos faz filho feio. Entendeu? Olha em casa, tem que ter um bonito, ó. Eu sou bonito, a bispa zoada e tal. E assim vai. Tô brincando. Irmãos, o que eu quero... Tô brincando. Te amo, gatinha. O que eu tô falando para você é que você precisa entender que quando você tem um exemplo, você procura aquilo. Qual é o seu exemplo de Deus? É uma estátua? Oi? Qual voz que você gosta de escutar? A voz de homens ou a voz de Deus quando você precisa? Então procure. A palavra do Senhor diz que quem procura acha. Quem bate, a porta se abre. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então vamos lá, como era o nome da menina? Vai, Fabrício. Você é pastor, tem que saber. Vai, David. Nem fala o nome dela, era escrava, era uma menina de menor mesmo. Quando fala menina, é porque tinha menos de 12 anos. Judeu é assim. Uma menina que foi levada como escrava, trabalhava na casa de Naamã, olhou para a senhora e falou, tomara que o meu senhor fosse até lá, e ele seria curado da sua lepra. Sabe o que aconteceu? A mulher contou para Naamã. Naamã pediu autorização para o governador. Foi até Eliseu. E todo mundo sabe o que aconteceu. Ele foi curado da lepra. Aquele sussurro de Deus, uma menininha. O que uma criança tem para me falar? É assim ou não é? Esse aí chegou na igreja agora e já está pregando. São sussurros de Deus. É o silêncio de Deus. É Deus falando através de alguém que você não imaginava. É Deus trazendo à sua mente coisas que você não está enxergando. Então é tempo de você deixar que Deus fale através das crianças com você. Em Atos 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, apelidado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo, o postigo é aquele negócio que tinha nas portas antigas, que você batia igual uma campainha. Sabe assim? Hoje o cara bateu no meu portão, parecia um postigo lá. Meu Deus, tem uma campainha do lado. É só apertar assim, ó, um interfone. Você fala bonitinho, o cara... Amém? Ele bateu no postigo do portão. Veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ela ficou que nem o fez entrar, nem abriu a porta para Pedro. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhes disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Deus fala através dos servos. Rode era serva, era uma adolescente. E ela foi e ouviu Pedro bater. Porque quando está todo mundo reunido, vai lá ver quem é filho. Não é assim? Ela falou, né, que é verdade, vai continuar sendo assim, Rode. E o que acontece? Quando ela foi, ela viu que era Pedro. Pedro estava preso, como é que ele estava ali? Teve rebelião na cadeia? Não, porque Deus também fala com terremoto e mandou um terremoto e libertou ele lá. E ele voltou e foi para aquela casa, todos estavam ali, ela reconheceu a voz. Olha, Pedro está no portão. Às vezes seu filho fala e você fala o quê? Fica quieto.
Fica quieta, você não sabe de nada. Mas ela sabia quem era. E quando eles foram lá ver, é o anjo dele que deve estar aí. Ele morreu e virou anjo, apesar disso aí. Quando eles abriram, meu Deus, é Pedro! Eles não ouviram o sussurro de Deus. Você está entendendo? Aquela menina, Rode, era o sussurro de Deus para eles. E às vezes Deus está mandando pessoas com recado e você está recusando. Está recusando o recado de Deus. Eu vou contar um exemplo aqui do Leandro. Eu posso contar. O voz forte da igreja. Graças a Deus. E o Leandrão, sábado, falou assim, bispo, eu recebi um convite para trabalhar amanhã. Só que é de manhã. Falei, você tem que ir? Mas que eu não vou tocar. Tal. Pode ir. Ele estava preocupado em justificar o que eu já tinha mandado ele ir. Né? E já tinha falado para mim a chefe dele. Eu falei, ele tem que ir. Ele está precisando do trabalho. Ele precisa. Embora ele gastou no cinema, né? Mas amém, né? Doutoria estranha, eu vi lá, né? E ele foi e trabalhou. Às vezes Deus manda um anjo falar aquilo que você precisa quando você está fazendo a obra de Deus. Eles estavam orando. Eles só não entenderam, mas estavam orando. O que você estava fazendo sábado? Trabalhando para Deus. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Você entendeu? Ele vai falar mais nítido e você vai compreender. Tem gente que quer que Deus abra a porta, mas não faz nada para ele. Esse é verdade de vocês que são assim. Mas é verdade. Às vezes nós somos assim. Assim, olha, eu quero. E Deus fala, eu só queria que você me desse atenção para eu sussurrar coisas no seu ouvido. Então o Senhor fez falar a jumenta, meu Deus, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancasse já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta, porque você está zombando de mim. Olha aí, gente, isso. Tivera eu uma espada na mão, e agora eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgasse até hoje? Acaso tem sido esse o meu costume, de fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Deus falará através dos jumentos. E eu coloquei jumentos no plural para você fazer a associação. Irmão do céu! O cara estava louco! Estava com uma jumenta, ela espremeu o pé dele na parede, ele bateu na jumenta a 3ª vez, a jumenta falou. Se uma jumenta abre a boca para mim, eu saio correndo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A jumenta olhou para ele e falou assim, por que você está batendo em mim, Zé? Ele, por que você está tirando mais da minha cara? Olha o que o cara fez, você está zombando de mim. Tem crente que é assim, não percebe as coisas que estão acontecendo em volta. Porque está triste, porque está magoado. Irmãos, o único povo que fica triste quando alguém repreende ou com uma coisa dá errado e começa a chorar, ficar no canto, é crente. Eu não vejo católico fazer isso, eu não vejo macumbeiro fazer isso, eu não vejo Seixonoí fazer isso. É só crente que tem esse milindre. Olha para o teu irmão e fala assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, deixa de frescura e de mimimi. Amém? Deixa. Você tem que deixar. Irmãos, eu tomava cada bronca dos bispos da igreja por motivos que eu nem fazia, eram os meus liderados, e eu aceitava cada uma delas. Isso me fazia maior. Deus sabia que um dia eu estaria aqui pregando para você. Então, quando você toma várias broncas, bom, vamos terminar com o pastor Cláudio? Não é porque Deus fala através dos jumentos, não, pastor, calma. Irmãos, hoje eu posso falar, hoje o Cláudio está maduro. Pastor Cláudio, bispo, o senhor não gosta de mim. O senhor gosta de todos os pastores, mas de mim não. O senhor gosta até do Pedro mais do que eu, mano. O senhor não gosta de mim. Ninguém gosta da minha voz no louvor. Eu acho que eu vou para outra igreja. Eu não vou falar o nome da igreja que o pastor pode estar assistindo ali. Eu vou para outra igreja e eu continuava em cima do Cláudio. Cláudio, valeu a pena? Hein, Cláudio? Você só não fecha a igreja, né? Mas o resto... Hein, Cláudio? Agora vamos lá. O que você é na igreja? E por que isso aconteceu? E Deus falou o quê? No teu ouvido? E Ele mandou você fazer o que era para fazer? Você não está em dúvida ainda? Irmãos, quando Deus te repreende, é porque Ele quer te levar para um lugar maior.
se você pipoca, você é da igreja. Teve uma vez que eu tive que reunir todos os pastores da igreja lá em cima, irmãos. Os homens. Porque pior que mulher histérica é homem histérico. Eu levei eles lá pra cima e falei, que vocês estão fazendo aqui? Oxe, a obra vai continuar com vocês ou sem vocês, ó. Deus levanta outros. É para ser você, mas se você não quer, Deus vai levantar. E às vezes é necessário. Graças a Deus estão todos aí curadinhos, saradinhos, pelo poder de Deus. E estão liderando vocês aí. É assim que funciona. Se eu fosse um líder frouxo e não falasse o que Deus quer que fale, tem hora que tem que ser voz de trovão, terremoto, abalar tudo, para libertar das cadeias. E tem hora que é sussurro. Sai dessa caverna aí que eu não acabei com você ainda. Amém? Ezequiel 2 para encerrar. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Fique em pé. Põe-te em pé. Olha o que o Senhor falou para você hoje. Ponha-te em pé. Deus falará com você nos terremotos, mas também entre sussurros e silêncio. A hashtag do culto é Fala a Deus. Amém? E a outra é para ele falar, ó. Psss. Ele só fala quando nós estamos em silêncio. Deu para entender? Entre sussurros e silêncio. A voz se manifesta quando nos calamos e deixamos Deus falar. E eu quero orar, antes de orar pela oferta, eu tenho 3 minutos de culto. Nós vamos orar pelo dízimo da Jailma. Tem mais alguém que está dizimando? Faz assim, pastor Cláudio, pastora Roseli, Mazinho Barber, amém, tá aí. Amém, quem mais? É a Osana também, se for ofertar também, você coloque sua oferta aí, glória a Deus por isso, Deus é fiel. Eu vou orar por vocês. Mas eu quero orar para que essa palavra esteja firme no teu coração primeiro. Hoje o mais importante é que você tenha a palavra do Senhor firme no teu coração. Você vai ouvir coisas que você não quer ouvir hoje ainda. Tem gente que vai chegar no trabalho amanhã e vai ouvir coisas que não queria ouvir. Mas você vai lembrar dessa palavra. Que Deus ele usa os jumentos da vida também para falar conosco. Usa crianças, usa adolescentes, os sussurros e silêncio que nós desprezamos. Talvez alguém que você não deu nada na sua empresa, amanhã vai ter uma palavra de Deus para você. Que pode ser para te abençoar ou para te repreender. Mas Deus vai usar em nome de Jesus. Você crê nisso?